Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Redação Hit. A partir de agora, você fica muito bem informado. E olha só, a Justiça determinou a anulação da multa de R$ 1 bilhão contra a Uber, referente ao vínculo trabalhista. Vamos ver mais informações com o Alexandre Cardoso. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidiu por unanimidade encerrar o processo do Ministério Público do Trabalho contra a Uber. O processo tentava provar que os motoristas tinham uma relação trabalhista com a empresa de transportes por aplicativo. A Uber não precisará pagar a multa de R$ 1 bilhão imposta pelo juiz da primeira instância, nem assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas, conforme sentenciada na publicação de 2023. Segundo a relatora do caso, a juíza Patrícia Terezinha de Toledo, os vínculos empregatícios devem ser provados em ações individuais dos trabalhadores e não de forma coletiva, como presume a ação civil pública, uma vez que determinar a assinatura das carteiras de trabalho invalidaria outros tipos de relações trabalhistas, como contratação de pessoas jurídicas. Portanto, no entendimento da relatora, não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar na questão. O voto foi acompanhado pelos demais colegas da 13ª turma do tribunal. E a Justiça de São Paulo considerou inconstitucional o decreto que proíbe transporte por moto de aplicativo na capital paulista. A decisão ainda não tem caráter definitivo e cabe recurso. Em decisão liminar, a 8ª Vara da Fazenda Pública considerou que uma lei federal autoriza o serviço na cidade. Com isso, cabe ao município apenas regulamentá-lo, não proibi-lo. Além disso, a Justiça declarou inconstitucional o decreto do prefeito Ricardo Nunes, que proíbe o transporte de passageiros por meio de motos na capital paulista. A decisão não tem caráter definitivo e cabe recurso. A lei federal atribuiu aos municípios o dever de planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. A medida abre caminho para que empresas como a 99 e Uber possam retomar o serviço de moto por aplicativo na cidade, que estava suspenso desde 27 de janeiro, em razão de uma decisão provisória da 7ª Câmara do Direito Público, do TJSP, em outro processo sobre o tema. Em nota, a 99 comemorou a decisão, dizendo que a decisão reafirma a legalidade do serviço de motoapp e seu impacto ao ajudar na mobilidade das pessoas e gerar renda e trabalho na cidade. A Procuradoria-Geral do município afirmou que recorrerá da decisão tão logo seja notificada formalmente. Ainda existe outra decisão judicial em vigor que suspendeu as atividades de moto por aplicativo em São Paulo. E olha só, você que vai viajar nesse feriado, fica um alerta muito importante. Muito cuidado quando for pegar a estrada, isso porque a quantidade de acidentes tem aumentado muito. O Felipe Takahashi vai contar agora como evitar acidentes durante a viagem. Dirigir pelas estradas brasileiras está cada vez mais perigoso. É o que mostram as estatísticas das principais rodovias do país. No ano passado, a quantidade de acidentes aumentou 200%. O primeiro fator que influencia nesse aumento é a imprudência dos motoristas. Ao todo, foram aplicadas 230 mil multas por excesso de velocidade nas rodovias. No ano passado, um aumento de 150% em relação a 2023. Junto com essa falta de cuidado, também pesa a infraestrutura precária das principais rodovias federais. Segundo a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, 7 das principais estradas do Brasil têm problemas como buracos e ondulações. E essas pistas com defeitos são responsáveis por mais de 2.500 mortes, sendo a maioria delas na BR-153, que liga Brasília a Belém. Além da chance de acidentes, a qualidade ruim da via influencia também em desgaste nos veículos, problemas mecânicos e aumento no consumo de gasolina. A gente sempre orienta que as pessoas que estão com previsão de viajar, façam primeiramente a manutenção dos veículos, né? Façam a regularização dos documentos, observem se a habilitação está ok, se o documento do veículo está legalizado, as condições dos pneus, os equipamentos obrigatórios de forma geral do veículo, certo? E aí depois é responsabilidade do condutor. Então, todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Afinal, viajar no feriado deve ser uma via de mão dupla, onde tão bom quanto ir é voltar em segurança.
E um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um motorista de uma carreta fazendo justamente tudo ao contrário do que a gente acabou de ver. Ele estava sentado na janela do veículo em movimento, uma atitude totalmente imprudente e que resultou na abertura de um inquérito policial. O condutor, identificado como João Victor Spessato, de 24 anos, ignorou completamente as leis de trânsito, colocando em risco não apenas sua própria vida, mas também a de outros motoristas e pedestres ao sentar na janela de uma carreta boiadeira com o veículo em movimento. De acordo com a Polícia Militar, a ação que aconteceu na Avenida JK, a principal e mais movimentada da cidade de Juína, Mato Grosso, teria sido realizada com o objetivo de ganhar visibilidade nas redes sociais. O motorista deve responder por fazer manobras perigosas em via pública e colocar pedestres e outros motoristas em risco. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o caso viola o artigo 173 no trecho da lei que proíbe exibir ou demonstrar habilidades em manobras com o veículo. O motorista que desobedece essa lei pode ser multado com infração gravíssima, ter o veículo apreendido e ainda ter o direito de dirigir suspenso. O motorista também violou o artigo 252, que proíbe conduzir o veículo com qualquer parte do corpo para fora, ou de forma que coloque em risco a segurança do motorista ou de outras pessoas no trânsito. Até o momento, não houve prisão. E olha só, de acordo com os dados do censo do IBGE, mais da metade dos adultos não concluiu o ensino fundamental na maioria das cidades brasileiras. O censo escolar de 2022 mostrou que, em mais de 3.000 municípios brasileiros, mais da metade da população de 25 anos ou mais não tinha o ensino fundamental completo ou qualquer instrução. Por outro lado, em 75 cidades, mais de um quarto da população desta faixa etária tinha ensino superior completo. O mesmo estudo também mostrou que mais de 1.700.000 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não estavam frequentando a escola no ano analisado. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Entre as regiões, o Centro-Oeste apresentou a maior proporção da população de 25 anos ou mais, com nível superior, com 21%. Enquanto a menor foi encontrada no Nordeste, 13%. Em 2022, a unidade da federação que registrou a maior proporção da população, com 25 anos ou mais, com nível superior completo, foi o Distrito Federal, com 37%, seguida por São Paulo, com 23%. Já a unidade da federação com a menor proporção de ensino superior era o Maranhão, com 11%. Entre as mulheres com mais de 25 anos, 20% possuíam nível superior completo. Já entre os homens da mesma faixa etária, era de apenas 15%. O censo também revela que mais de 1.700.000 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não estavam frequentando a escola no ano analisado. E em Santa Catarina, uma aluna é suspeita de usar o dinheiro da turma para a formatura em jogos de apostas online. A suspeita foi denunciada pelos próprios colegas do curso de Direito. Estudantes de Direito da Unidade Central de Educação, FAEM de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, denunciaram a presidente da comissão de formatura. Ela é suspeita de usar quase R$77 mil do fundo destinado para a festa em apostas online. O evento de formatura, que deveria acontecer em 22 de fevereiro, não aconteceu por causa da falta do dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso. A aluna Cláudia Roberta Silva disse em um aplicativo de mensagem, em 27 de janeiro, que havia perdido a quantia. Na mensagem, ela admite que teria gastado o valor em apostas online, como o Tigrinho e afins. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e disse que trabalha com 2 linhas de investigação: apropriacal indebita ou estelionato. Vítimas, testemunhas e a própria suspeita devem ser ouvidas nos próximos dias. Os estudantes contribuíram ao longo de 3 anos para garantir recursos para a formatura. O valor ficou concentrado na conta da suspeita, que havia se voluntariado para assumir a responsabilidade. O grupo registrou um boletim de ocorrência.
No documento, as vítimas descrevem que fizeram um adiantamento de R$ 2.000 havia sido pago à empresa responsável pela formatura ao fechar o contrato. E o restante, R$ 76.992, deveria ser pago em dezembro do ano passado. Sem receber o dinheiro e após algumas tentativas de contato com a presidente da comissão, a empresa chamou os estudantes em janeiro e relatou que a mulher afirmou não ter mais o dinheiro para o pagamento. Agora, a turma decidiu juntar dinheiro mais uma vez e tentar fazer a formatura acontecer em maio deste ano, com vaquinha online e eventos. E você vai ver a seguir. Diabetes pode acelerar o desenvolvimento de bactérias super resistentes. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. Uma pesquisa aponta que a diabetes pode acelerar o desenvolvimento de bactérias superresistentes a antibióticos. O estudo reforça a importância do tratamento da doença e levanta um alerta sobre o possível impacto de outras doenças crônicas. A bactéria analisada foi a Staphylococcus aureus. Essa bactéria é super resistente a antibióticos. Esse patógeno afeta especialmente pessoas com diabetes e causa infecções na pele e tecidos moles desses pacientes. O patógeno pode entrar na corrente sanguínea, levando a quadros mais graves, o que representa um grande risco para a saúde global. Para analisar a resistência dessa bactéria em um cenário de diabetes, os pesquisadores induziram a condição crônica em camundongos. Um segundo grupo de animais foi mantido sem um distúrbio associado à insulina. Então, os cientistas realizaram testes com a bactéria nesses animais e os antibióticos, mas eles tiveram uma surpresa. De acordo com o professor Brian Collum, associado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e um dos autores do estudo, os pesquisadores não esperavam que houvesse uma evolução tão rápida da existência dessas bactérias. A ideia da pesquisa partiu do interesse em entender por que antibióticos às vezes não funcionam adequadamente. O pesquisador explica que a taxa de mortalidade associada às bactérias Staphylococcus aureus é de 20% mesmo com a existência de antibióticos. Os pesquisadores fizeram testes e mais testes para averiguar os resultados iniciais. Eles continuavam o mesmo. O principal problema não era que a diabetes proporcionou uma falha no efeito dos antibióticos, mas sim que essa condição aumentava as chances de desenvolvimento de bactérias superresistentes. O pesquisador afirma que a conclusão do estudo mostra a importância de se olhar para doenças crônicas como HIV, a fim de entender se elas também proporcionam um ambiente proliferador de bactérias superresistentes. Agora, o próximo passo é realizar a pesquisa em seres humanos. E você sabia que quando bebe água engarrafada, a chance de você ingerir plástico é muito grande? Uma pesquisa feita na Espanha analisou mais de 280 amostras de água e apenas uma delas não continha plástico. Vamos ver na reportagem. O estudo foi feito pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona e analisou 280 amostras de garrafas de água de 20 marcas diferentes. A pesquisa apontou que apenas uma das marcas não continha micro ou nanoplástico. Os microplásticos são fragmentos do plástico com 5 milímetros ou menos. Já os nanoplásticos são plásticos com o tamanho de 1 milionésimo de milímetro. Os dois são imperceptíveis a olho nu e podem fazer mal ao corpo humano. A ingestão de plástico e seus aditivos químicos podem causar danos cardíacos,
distúrbios endócrinos e até reduzir a fertilidade. Alguns elementos químicos do plástico podem até ser cancerígenos. O tipo de plástico mais comum é o da garrafa PET, e a substância entra em contato com a água de diversas maneiras. Pedaços de plástico se quebram quando a garrafa é espremida ou até exposta ao calor. Ingerir plástico, aliás, não é algo raro para o ser humano. Outro estudo da Universidade de Newcastle, na Austrália, mostrou que, em uma semana, uma pessoa pode ingerir até 5 gramas de plástico, o que equivale a um cartão de crédito. E olha só essa história, um homem conseguiu a autorização para mudar o seu CPF. Isso aconteceu após ele ser vítima de fraudes durante 16 anos. Quem vai trazer mais informações é o Alexandre Cardoso. O homem, que não teve o nome divulgado, é morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e já teve o cartão de crédito clonado, dívidas de IPVA em São Paulo e outros inúmeros débitos no SPC e Serasa. Essas fraudes se prolongaram por 16 anos, até que agora ele conseguiu na justiça o direito de alterar o número do documento. Segundo o advogado responsável pelo caso, Jorge Luiz Alvim, as fraudes começaram em 2007, quando seu cliente descobriu que o CPF era usado para abrir contas bancárias e contratar operadoras telefônicas. O juiz federal, Felipe Simões de Freitas, aceitou o pedido e, em novembro de 2024, determinou que o CPF anterior fosse cancelado e um novo fosse emitido. Porém, o CPF ainda não foi alterado. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional informou que não foi notificada oficialmente. A União ainda pode recorrer junto ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Uberlândia. Em último caso, o processo pode ser enviado ao STF. Mesmo ainda cabendo recurso, o advogado do homem disse que o seu cliente está aliviado por saber que pode mudar o número do CPF, mesmo tendo o trabalho de ter que tirar todos os documentos de novo, como passaporte, carteira de motorista, conta no banco, registro de veículo e imóvel e muitos outros documentos. E uma pesquisa mostrou que os brasileiros estão gastando menos com a alimentação na rua e cozinhando mais em casa. Inclusive, uma receita muito boa para fugir da inflação. Os brasileiros estão mudando a forma como gastam com a alimentação, gastando menos em bares e restaurantes e cozinhando mais em casa. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de Vale Refeição. O período analisado foi de janeiro a novembro de 2024. Nesses meses, os gastos das pessoas em padarias caiu 14%. Em lanchonete, a queda foi de 18% e em restaurante foi de 29%. Em bares, o consumo caiu mais de 32%. Por outro lado, as despesas com consumidores com alimentos nos supermercados, mini-mercados e, em especiais, as mercearias, tiveram um crescimento de 113%. Ou seja, as pessoas estão preferindo preparar a comida em casa. E o motivo dessa mudança de comportamento é a inflação no preço dos alimentos, que torna mais barato preparar a refeição no lar. Então a dica da pesquisa é escolher uma boa receita e ficar em casa. E quem sabe ainda com um dinheiro economizado não dê para fazer uma sobremesa. E uma outra pesquisa feita pelo Instituto Datafolha revelou os principais medos dos brasileiros. Vamos ver agora qual foi a resposta das pessoas entrevistadas. A pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2019 apresentou os maiores medos dos brasileiros. 2.074 pessoas de todas as regiões do país foram entrevistadas e o resultado foi o seguinte: 27% disseram que têm medo de ter câncer, 14% ficar desempregado, 12% teme ser assaltado, 8% tem medo de sofrer um AVC ou derrame, 8% ter a casa destruída por um incêndio e 5% ser atropelado. O maior medo dos brasileiros, o câncer, se justifica porque é uma doença comum. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aqui no Brasil, são cerca de 580 mil casos todos os anos e quase 220 mil mortes. As estatísticas americanas demonstram ainda que a chance de uma pessoa ter câncer ao longo da vida está perto dos 40%. Já o risco de falecer pela doença é de cerca de 20%.
em homens. O prognóstico é pior, e os tipos vão desde os menos perigosos, como o de próstata, aos mais agressivos, como o de pâncreas. E agora vamos conhecer um pouco mais de Bucareste, uma cidade fascinante, fica lá no sudeste europeu. Capital da Romênia. Com mais de 2 milhões de habitantes, Bucareste tem um clima agradável na maior parte do ano. No centro comercial da cidade, monumentos históricos como a gigantesca sede do governo são atrações indispensáveis. Outro fator que atrai turistas e até pessoas que desejam morar em Bucareste é o fato da capital ser a cidade que mais prospera economicamente de toda a Romênia. E como de costume, aqui no Redação Hit, vamos ver imagens de Bucareste. Nas imagens que você acompanha agora, é possível ver uma visão superior de Unirii Square, ou Praça da União no nosso português. Essa é uma das maiores praças do centro de Bucareste e é um ponto turístico. No momento, as águas estão congeladas pelo frio, mas durante tempos mais quentes, um show com fontes de água e luz acontece ao redor de toda a praça. Para quem busca visitar um país europeu com muita cultura e uma história fascinante de se conhecer, Bucareste é o lugar certo. E com essa bela imagem eu encerro o jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de semana e até mais.